Olá, graça e paz a todos, no nome de Jesus. Olha aí, mais uma segundona, né? Abençoada. A gente tem uma semana aí de vitória, hein? Começando aí com muitas vitórias e muitas bênçãos. Olha, quero agradecer a todos aí que estão aí nos dando o prazer, dispensando o seu tempo para a gente meditar mais uma vez na palavra de Deus. Olha o tema de hoje. Olha o tema de hoje. A graça sem espinhos. Tema de hoje, a graça sem espinhos. Se tem uma coisa no ser humano que ele tem dificuldade de lidar, ele tem dificuldade no exercício do dia a dia, ele tem dificuldade de lidar, chama-se liberdade. O ser humano tem uma enorme dificuldade de lidar com essa questão de liberdade. É liberdade na atuação, é liberdade de escolha, é na liberdade de expressão. Até está aflorada a questão da liberdade de expressão, porque a pessoa pensa que por ter liberdade de expressão pode falar tudo. Não pode falar tudo, porque entre a liberdade de expressão existe uma coisa chamada respeito, existe uma coisa chamada educação, e aí a pessoa acha que pode falar tudo, abre a boca e fala tudo. E quem abre a boca e fala tudo, ouve também muita coisa que não gostaria de ouvir. Eu quero falar sobre graça sem espinho. Eu quero, antes de tudo, ler aqui uns versículos que Paulo escreveu ainda mais ou menos no ano 65, 66 da era cristã. Paulo escreveu a Tito, capítulo 2, do 11 ao 14. Diz assim, Paulo escrevendo a Tito, diz assim, portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos o presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si, para Deus mesmo, um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Uma outra coisa que está acontecendo é uma coisa chamada banalização. Você crê e acredita que estão banalizando a palavra graça, a ação da graça, o que Deus fez por graça? Graça é um favor imerecido. Deus fez e exerceu esse favor quando nós não merecemos, nenhum ser humano merecia. Isso é graça de Deus. Então, Paulo está escrevendo a Tito para dizer algumas coisas, que a graça de Deus, primeiro, ela é salvadora, ela está disponível a todos os homens, porque foi levantada na cruz, está consumado, tetelestai, está ponto final, não tem mais nada o que fazer. Agora, ele diz que esse povo que abraça essa graça, esse evangelho da graça, esse povo, ele tem que ter renegado as suas paixões, as paixões mundanas e as impiedades, para que nós vivemos o presente século. Não é aquele século, o primeiro século que Paulo disse, porque já se passaram 21 séculos. Essa palavra não morreu. Paulo está trazendo aqui uma mensagem que ela ultrapassa, ela transcende os tempos, ela transcende os séculos e os séculos para sempre. Ele diz, para que no presente século, nesse século que Paulo está escrevendo para Tito, como para mim aqui em 2022, 22 séculos depois, ele diz,
para que a gente possa ter uma vida sensata, justa e piedosa. E no finalzinho ele diz, a fim de remir-nos de toda a nossa iniquidade e purificar para si mesmo. Deus tem um povo que é seu. Purificar um povo seu, esse povo seja exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Aqui, nessa separação, eu quero que você vá comigo também, para que a gente possa entrar nesse tema, graça sem espinhos. Então, segunda carta de Paulo também à igreja de Coríntios, a segunda carta, que na realidade seria a terceira, né? Capítulo 12, versículos 7 a 10. Ele escreve o seguinte: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me dado um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, ele quem? Jesus, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Deus. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é o que estou forte. Olha, se eu trouxesse para você aqui uma reflexão para dizer que a graça de Deus estabelecida, Paulo chama aqui de algo que é grande, as grandezas de Deus, as revelações que são assim que transcende o nosso entendimento. E aqui eu trouxesse para você, para dizer que esse estado, esse momento, essa revelação está sendo banalizada. E você sabe por quem está sendo banalizada? Pelos cristãos, pelos que se dizem cristãos, para aqueles que se dizem que é um povo exclusivamente seu, especial e de boas obras. Graça sem espinho. Graça que Paulo está falando aqui, que ele sentiu, ele viu as grandezas de Deus, então Deus permitiu um espinho na carne. Tem muitos estudos que querem a pessoa querer saber que espinho que é esse, que espinho que é esse. Não interessa que espinho que é. O que interessa é o contexto do objetivo desse espinho. O objetivo era para que Paulo não se ensoberbecesse, não ficasse grande demais, não ficasse um super-homem espiritual, chato, como diz por aí, não é? Por quê? Porque a soberba, ela pode ser material, ela pode ser emocional e ela pode ser espiritual. Nesse ponto seria uma soberba espiritual, como se ele fosse acima de todo mundo, o maior de todos os apóstolos. Então, para que ele não se ensoberbecesse, havia um espinho na carne de Paulo. Era esse o objetivo. Mas o que estão fazendo hoje? Estão banalizando, achando que a graça de Deus não tem espinho. O espinho na carne era para não se ensoberbecer, não ficar acima, como diz, né? Acima de todo mundo. Porque a soberba, Deus é resistente à soberba. Deus resiste o soberbo, mas dá graça aos humildes, está escrito aqui. A soberba é pecado. A soberba, ela é um ato proveniente da carne, do processo humano, daquilo que é pecaminoso. Então, para o cristão, só resta uma coisa, a humildade.
Não pode haver, não pode existir, não pode habitar dentro de um ser humano que é cristão a soberba. Aí, se houver soberba, Deus vai mandar um espinho na carne, para que você não se ache o tal. Olha, então, essa questão aqui de espinho na carne é que gerou esse tema. Graça sem espinho. Quando a graça de Deus ela não tem o espinho, a pessoa perde o temor de Deus. O temor de Deus. Ah, mas a graça de Deus me encobre de tudo, eu posso fazer o que eu quero. Porque agora eu posso fazer porque a graça de Deus está sobre mim. Não pode não. Não pode não, porque a graça ela não veio com esse objetivo. Ele não veio com esse objetivo de colocar a pessoa numa situação de liberdade a ponto dessa graça ser, vamos dizer assim, banalizada. Eu quero que você vá comigo aqui, olha, nesse texto de Efésios, capítulo 1, versículo 18, que diz o seguinte: iluminados os olhos do vosso coração. Coração tem olho, amado? Não. Coração é entendimento. Iluminados os olhos do vosso coração, porque a graça de Deus, ela traz luz. Ela traz uma clareza melhor de todas as coisas. Iluminados os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança do vosso chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. A graça de Deus é para isso, para que a gente possa ter os olhos iluminados. A graça de Deus não tem nada a ver com o que eu vou fazer, o que eu quero. Não. Agora eu tenho a graça de Deus, eu bebo todas, de 1 a 51. Não bebe não, querido, isso aí não é coisa de cristão. Ah, eu fumo todas. Não pode fazer isso, por quê? Ah, mas eu vou para o baile lá do Alalaô. Você não vai não, querido, porque não é o teu lugar. Deus escolheu um povo exclusivamente seu, especial, zeloso e de boas obras, está escrito. A graça de Deus é para separar um povo que seja exclusivo de Deus, não seja um povo misturado. Cada um faz o que quer da sua vida, mas a graça de Deus não é para ser banalizada, ela está sendo, sabe o que? Mal interpretada. E o objetivo meu nessa noite é trazer luz, é trazer entendimento, porque você não é igual, você é separado, você já foi chamado. Ele diz aqui, ó, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Você não sabe qual é o seu chamamento? Ora, se não sabe, então tem que conhecer primeiro a graça salvadora que está disponível a todos os homens. Quer uma outra coisa para a gente caminhar aqui para o final? Paulo ele está aqui numa defesa, na presença do rei Agripa, e ele está aqui numa defesa pessoal. Então eu quero ler aqui com você, se acompanha comigo aí. Diz assim, ó, Atos 26, do 13 ao 18. Ao meio-dia, ó rei Agripa, indo eu caminho afora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que comigo estavam. E caindo todos por terra, ouvi uma voz que falava comigo em língua hebraica. Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei, quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, firma-te sobre os teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda,
livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos, converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Paulo está em defesa da sua própria situação, porque ele está sendo preso, e ele está dizendo por que ele foi preso. Porque ele perseguiu o povo, o judeu entregou ele, e ali ele está dizendo, na perseguição que ele fez para os cristãos, numa delas, Jesus apareceu para ele. E ele diz aqui o objetivo. Jesus apareceu para ele, e o próprio Jesus diz para ele o seguinte, olha, no versículo 18, para lhes abrires os olhos, quem? Os gentios, as pessoas que não tinham Cristo, não tinham Deus no coração, abrir os olhos e converter das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, ou seja, um transporte, transportar a pessoa de um lugar para outro, de um lugar de perdição para outro, para um lugar de perdição para um lugar de salvação. De perdição para outro, não. De perdição para a salvação. E ele diz assim, a fim de receberem eles remissão dos pecados e herança entre os que são santificados. Santificados em como? Como? De que jeito? Pela fé em mim. Foi Jesus que falou, é pela fé em mim. Ou seja, não existe nada que eu possa fazer, para me santificar. O que eu posso fazer é ter uma remissão, um freio em mim mesmo, esmurrar o meu próprio corpo e não fazer o que eu quero, porque a graça de Deus está em mim. Ele diz, é pela fé, são santificados pela fé em mim. Eu sou santificado e você pela fé em Jesus. E para a gente concluir, eu quero dizer para você algo maravilhoso. Olha, tem algo por aí dizendo, alguns líderes religiosos, principalmente evangélicos, estão falando aí sobre hipergraça. Querido, não existe hipergraça. Eu posso dizer assim, olha, essa caneta está certa, ou está meio certo. Não existe meio certo, ou é certo ou é errado. Ok? Não existe meio errado. Ah, fulano está meio errado. Não, ele está errado. Ah, olha, a pessoa tem, olha, parece que ele tem Jesus na vida. Não, ou ele tem ou não tem. Você está entendendo o que eu quero dizer? Então não existe meio certo, existe certo e errado. Então não existe meio, não existe hipergraça, existe a graça. E ponto final. A graça de Deus, ela é salvadora, ela é suficiente, não existe hipergraça. Por que estão falando de hipergraça? Hein? Estão falando de hipergraça para dizer o seguinte, ah, você pode fazer o que você quiser, você pode andar por onde você queira, você pode falar o que você quiser, você pode porque você está debaixo da hipergraça de Deus. Mentira, não existe hipergraça, existe a graça de Deus. O que existe da graça, ela é o suficiente. Ah, mas aonde que encontraram isso? Encontraram em Romanos 5. Mas distorceram isso. Distorceram. Olha só que Romanos 5, versículo 17 a 21. Vou continuar lendo aqui para você, que vai ser bem rapidinho. Ele diz assim, ó. Se pela ofensa de um, que foi Adão, reinou a morte do Espírito, certo? A morte do Espírito. Muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida. Paulo está dizendo aqui, não sou eu.
esses que recebem a abundância da graça reinarão em vida. Ou seja, a graça de Deus é para você reinar em vida, respirar Jesus, respirar esse ar maravilhoso, viver Cristo na vida, sentir o perdão de Jesus na sua vida, que é um peso terrível, sabe? O pecado é um peso terrível, a culpa é um peso terrível, mas ele diz aqui, se pela ofensa de um veio a morte, muito mais os que recebem. Você recebeu a graça de Deus? Então, quando você recebe essa abundância da graça e o dom gratuito, vocês reinarão em vida. O céu tem que estar reinando na sua vida agora, no 2022, 2023. Não é amanhã, não é depois que você morrer, é agora. Reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Aí ele diz, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça, que não foram muitos, foi um ato de justiça na cruz do Calvário e ponto final. Ele diz aqui, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Não é que dá autorização para você fazer o que você quer, não, amado. Não, é a justificação pela graça que veio para te dar vida, porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Então ele veio para dar vida. Então ele diz aqui, por quê? Como por uma desobediência de um só homem, parece que ele está repetindo, mas ele está fazendo aqui uma redundância, ele diz aqui, né? Ele diz aqui, ó, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só, que foi Jesus, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Como o pecado, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, a abundância da graça é para viver Jesus nos nossos dias. E depois, a vida eterna, reinar com Ele a vida eterna para sempre. Então eu quero fechar para dizer uma coisa para você. Não existe hipergraça para fazer o que quer. Não. Paulo disse mais uma. Ele diz assim, ó, todas as coisas me são lícitas. Sabe que são todas? O que é a palavra todas? Todas são todas. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Porque, como eu disse no início, o ser humano tem dificuldade de lidar com a liberdade. Ele começa com uma coisinha aqui, daqui a pouco ele já está... mas ele pegou uma coisinha aqui, beleza. Aí daqui a pouco ele já quer maior. Daqui a pouco a adrenalina. Daqui a pouco a dopamina, que é o prazer, aquele hormônio da dopamina. E o cara não tem mais controle sobre a sua vida. E Jesus, Ele quer o seu corpo saudável, a sua vida saudável, o seu espírito saudável. E tudo na sua vida reine com Cristo em abundância de vitória. Deus abençoe, tenha uma semana de vitória em nome do Senhor Jesus.